Privatizar o telefone ficou mais barato. Não tem como saber se a Vale fosse pública ia ter tido problema ou não, que teve lá, que destruíram duas cidades. Privatização é bom, essas coisinhas. Mas se você tiver, por exemplo, uma empresa qualquer, Correios, vamos lá, Correios, é Empresa um caso qualquer, correr, emblemático. qualquer um. Corrupção até o talo, tá? O mensalão começa com uma denúncia nos Correios e você tem É, porque, né, os caras tinham que levar a grana, né, mano? Quem é que vai levar os bagulho? Ó, o correio, caralho, tá achando o quê? Qual o método de entrega mais eficiente pra levar a propina? Porra, tem que ser um método estatal. uma empresa que particularmente tem quase um monopólio e mesmo assim dá prejuízo. Mano, eu tô com um bagulho na tela aqui de ficar escuro. Vai ficar uma merda isso, mano. Calma aí, vamos desligar aqui. Toma. Ah, my eyes. Isso Gravei a não tem a primeira ver com o parte fato toda de ser lascada, estatizado, mano. tem a ver com a má gestão. Então, se você tiver alguma empresa, e deve ter, eu não sei qual, mas deve ter, empresas estatais que são administradas como se fosse uma empresa pública, então se dá um Empresa estatal que é administrada como uma empresa pública, ou seja, uma empresa estatal. serviço bom, eu não tenho nenhuma obrigação de aceitar que deva ser privatizado. Mas se prova muito melhor que todas as empresas, Vale, Companhia Cirúrgica Nacional, Embraer e tantas outras, inclusive as concessões de rodoviárias, foram melhor para o Estado porque arrecadou mais e Foi. para a população. Porque quando você entra no mercado de competitividade, o mercado é que define o preço. Então, uma empresa privada com outra empresa privada vai vender aquela que tenha o melhor custo-benefício. Mas, gente, como é que você vai fazer? Que é o que eu tava falando no outro vídeo. A Vale. Gente, eu nunca li um livro. A Vale extrai minério, certo? Como você vai botar competição de extração de minério no local? Tipo assim, vai ser duas empresas tentando pegar a mesma caverna? Como é que é? A melhor prestação e a melhor preço de mercado. Na estatal, você não tem isso, tem um monopólio, por exemplo, Correios. E nós já vimos aí o exemplo, pessimamente administrada, e não é uma questão de vender o correio para pagar conta ou para melhorar o resultado fiscal. Esse bagulho de monopólio aí, eu acho que a gente já tá no próximo capítulo aí, mano. Alguém avisa pro senhor argentino que os caras entenderam que o negócio é um monopólio mesmo. Você já viu como é que é a educação no Brasil? Que no Brasil a escola, o livro, o negócio é tudo da mesma empresa? Cadê? Ah, velho, ô gente, eu preciso arrumar algum jeito de achar melhor as coisas aqui, ó. Eu não consigo. Ah, mano, não, assim, é tudo da mesma empresa, entendeu? É esse aqui, ó. É isso aqui que eu quero dizer, ó. Desculpa aí, ô Reddit. Gente, o Reddit Brasil, muito conhecido por ser de direita, entendeu? Não, sacanagem, mas tipo assim, pô, o que é isso aí? Isso não é monopólio, mano. Tipo assim, tem oito empresas. Aí daqui a pouco tu vai ver essas oito empresas, tudo tá no mesmo grupo de acionista. E aí no final é tudo a mesma coisa. Os caras, gente, o monopólio já foi. Essa aí a gente já passou desse capítulo aí, a gente tá no próximo. Os caras estão uns 15 anos atrasados. Vai, dá play, É para evitar vai. que nós todos tenhamos que colocar dinheiro para uma administração que é totalmente ineficiente. O correio, ele não tem um monopólio
né, das entregas. O que é verdade. Porque esse é o ponto central. Mais um Foi negocinho. tirado dos Correios a parte que dá lucro, que são as entregas das encomendas, Mas não e foi foi tirado. deixado... Humberto, não foi tirado. Foi separado. Não é tirado, é aberto. Sim, é exatamente. concorrência. Foi criada uma concorrência no único setor lucrativo, e aí no setor que dá prejuízo, que é o setor de correspondência, de carta... E que ninguém de mais usa. Usa sim, Mas o é Correio é o pouco. que leva a vacina para o interior do Brasil, Não, o aí tudo Correio bem, que faz... Então, mas quem é que tem que fazer Uma esse vacina não é serviço? uma correspondência. Não foi, Mas isso ainda não foi tá no cargo do tirado. Correio. Não foi tirado. Só não é deles mais, mas não foi tirado. Correspondência é pouco, ninguém usa. Mas aí os caras tá tendo que enviar coisa lá pro cu do um país, do estado aí. Lá pro cu do Goiás. O correio que vai. Bagulho estrada de terra lá. Tem 2 cabeças, a 400 km no meio do nada, mas o correio vai lá. Banco postal, tem muito cantinho do Brasil que o único Banco lugar postal, que Humberto as Matos? pessoas vão ter um serviço bancário é no Correio. Por quê? Se isso é privatizado, isso não dá lucro. Essas atividades elas vão deixar de existir. Esse é o objetivo. Se privatiza, Gente, me citem aí 3 empresas privadas que levaram saneamento básico para cidades de interior que não têm acesso. Bota aí embaixo. Energia elétrica, cite aí. Empresas privadas de energia elétrica que expandiram sua rede energética para áreas que não dão lucro. Correio, essas atividades vão deixar de existir. E um outro ponto que eu quero Depende da colocar... regra que você coloca na privatização. Você obriga a permanência do Mas se serviço. você obrigar a permanência, você não vai ter ninguém para comprar. Será? Por que não? Porque não tem lucro. A gente deixou vocês completarem o raciocínio sem interrupção, Desculpa. viu? Não, mas beleza. Não, mas eu eu só espero quero... até então. Eu acho que o debate assim é Não, gostoso. tranquilo, mas assim, eu quando Eu for acho que o falar... debate ia ser gostoso. Eu gosto de um debate mais educado. Eu gosto de um debate que eu fico interrompendo o tempo todo. Eu não quero ser interrompido, Tá porque eu não bom. interrompi vocês. Não, eu prefiro não ser interrompido também, mas tudo bem. Eu Então só quero colocar uma última questão antes de passar para o João. Tá bom. Tá bom. Não prefiro ser interrompido, pausei na hora. Que é pra ver que aqui quem manda sou eu. Tá bom. Jones, que é o seguinte, a questão, por exemplo, das estradas que você falou. A questão não é a privatização, a concessão, eu trato concessão como privatização, tá? Mas o conceito é diferente. Cala tua boca. É pra parar de falar, é pra ficar quietinho. Um fala, o outro escuta. Tá eu tô calado aqui, ó. Eu vou dar play e eu vou parar de falar, quer ver? É diferente, mas eu estou querendo dizer que é entregue para a administração privada, né? É por um tempo limitado, mas geralmente esses tempos são décadas, etc. Eles ficaram em silêncio, agora eu falei. E depois isso vai sendo renovado. Eu prefiro tratar dessa maneira direta para que todo mundo entenda que está sendo colocado na mão da iniciativa privada. O problema é que o Brasil está proibido de gastar. Então não é uma questão da gente precisar do pedágio para... O Brasil está de castigo. Estados Unidos chegou, filho. Olhando pra baixo assim, filho. Não gastarás. ter uma estrada boa. O que a gente precisa é que o Brasil possa gastar um dinheiro bem gasto, porque hoje a única coisa que o Brasil está autorizado a gastar é com o serviço da dívida. Tá? É basicamente a única coisa que não há limite para o gasto público. O resto, todo o gasto público é limitado, enquanto que nenhum país do mundo cresceu fazendo superávit, se desenvolveu fazendo superávit. Nenhum país do mundo ficou rico sem pesados déficits públicos, sem pesada intervenção do Estado, sem pesada participação, inclusive, de empresas públicas de infraestrutura. Por exemplo, vocês falaram na questão da concorrência. Claro que... Boa parte do que a gente está discutindo agora são setores que não há concorrência, porque são vou ficar monopólios chave naturais, são um conceito da economia. Não adianta você privatizar um monopólio natural, porque você vai entregar esse monopólio que está na mão do Estado para o setor privado, que vai continuar não tendo nenhuma disputa de preço ali naquela situação que foi privatizada. Mas as Seu meu estradas Mano são um Umbas. exemplo, a infraestrutura de saneamento básico é um exemplo, energia elétrica é um exemplo, setor de tratamento de água é outro exemplo, metrô é outro exemplo. Esses setores da economia não podem ser privatizados. Por quê? Porque eles são monopólios naturais. Então, o que deve ser feito é o Estado tem que poder gastar, tem que poder gastar.
Não tem como ser monopólio natural, porque nada é natural além da natureza, entendeu? O homem criou o metrô, logo ele não é natural. O único monopólio natural é os tigres, que são os topos das cadeias alimentares e tem um monopólio da força. Defendo que o Estado gaste, porém a qualidade do gasto importa, não é qualquer gasto. Por exemplo, o gasto com o serviço da dívida, para mim, é um gasto muito ruim do Estado, que suga toda a energia do Estado. Eu também e odeio é gastar com desnecessário, dívida. Porque, por exemplo, você falou de taxa de juros, eu acho que nós vamos ter Eu, se depois mais... pudesse, não pagava uma dívida que eu tenho. Gastar com o serviço da dívida é terrível. Tu recebe o salário, já tem lá cartão, tem que pagar empréstimo de não sei o que, tem que pagar internet. Toda essa dívida, o dinheiro emprestado que você pegou do teu primo. Eu odeio gastar com dívida, mano. Tanto que tem uns aí que eu só deixo, tá ligado? Mas, pô, gastar com dívida é a pior coisa que tem. Eu também sou contra gastar com a dívida. Eu tô com o Roberto Matos aí. tempo para falar sobre isso. A taxa básica de juros, a taxa Selic, a taxa curta, ela é definida arbitrariamente pelo Banco Central. É uma escolha política do Banco Central. A taxa longa de juros, que é a que interessa no mundo real, ela é definida da maneira que é no Brasil porque o nosso Banco Central não tem instrumentos para determinar essa também. O Banco Central do Japão controla toda a estrutura a termo da curva de juros desde 2016, sem maiores problemas. Mas não é só o Banco Central. Roberto Matos, professor de História, discutindo a taxação do Japão com um economista argentino que mora no Brasil. Será que agora no Japão tem um japonês discutindo com um coreano que nasceu no Japão sobre a taxa de juros brasileira? Central do Japão que faz, esse é o clássico exemplo, que é um controle mais direto, mas o Federal Reserve faz, o Banco da Europa faz, a partir, por exemplo, do quantitative easing, né? Ou das operações inversas ao quantitative Essa easing, me quando deixou eles pensativo. param de comprar títulos longos para achatar a curva e começam a vender esses títulos depois. Então, o que falta ao nosso Banco Central são instrumentos de política monetária para evitar a crescente dos juros futuros, né, e estabelecer no Brasil uma taxa de juros que seja mais competitiva, para que a gente possa crescer a economia, para que a gente possa desenvolver os nossos mercados, gerar emprego e renda. Então, não é uma questão de tirar do serviço público e entregar para o serviço privado, porque o serviço público não tem dinheiro para gastar. A gente precisa melhorar as nossas regras fiscais, adequar o Brasil ao que há de mais atual e mais funcional em termos de política fiscal do que a gente tem no mundo, para que a gente possa ter um Estado que cuide, por exemplo, das nossas estradas e não precise de um pedágio a cada 10 ou 20 quilômetros, como a gente está vendo hoje em dia. Perfeito, mas vamos lá. Mentira. Eu nunca vi um pedágio 10 km atrás do outro. Nunca vi. Tá mentindo. Agora é minha vez. Foram 4 minutos que cada um falou sem interrupção. Eu quero os 4 minutos para 4 pontos fundamentais. Toma, Primeiro ponto. 1 ponto por minuto. 1 ponto por minuto. Sobre a privatização da telefonia. Repetindo, normalmente só se usa esse exemplo e, como eu falei para vocês, o barateamento das linhas telefônicas foi uma tendência global no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que aconteceu em toda a América Latina. É preciso estabelecer uma relação de causalidade para mostrar que a privatização teve um impacto positivo no barateamento. Isso nunca é demonstrado. Isso por um lado. Ao mesmo tempo, meu colega debatedor fala assim, mas foi um fato que ficou mais barato depois da... Você vê que o Jones, ele debate pelo menos em 2 dimensões. Então ele sempre fala isso por um lado. Então já tá trazendo a outra dimensão da questão. É um bagulho, velho, trigonométrico. Privatização foi um fato, isso não prova uma relação de causalidade. No caso da Vale, há pesquisas acadêmicas, há sentenças judiciais que indicam
que a destruição de Mariana e Brumadinho foi consequência de uma política deliberada de maximizar os lucros, reduzindo custos a partir de segurança e prevenção de acidente. Então foi uma lógica de mercado, Falou, impressora. maximizar lucro de Silêncio. curto prazo para pagar Nossa, mais dividendo para silêncio, acionista, palestrante. reduzindo a preocupação com prevenção de acidentes, com segurança que destruiu 2 cidades. Inclusive, esta lógica é o que explica os constantes apagões em São Paulo, porque desde que a Enel, que é controlada pelo Estado italiano, diga-se de passagem, assumiu a concessão da energia elétrica em São Paulo, você teve uma demissão de 30% dos trabalhadores, vários deles... Isso aí eu não entendo. Como é que os comunistas são contra essa questão da Enel? Porque comunista é a favor de Estado. O governo brasileiro vendeu a energia elétrica, privatizou, né? Para o governo italiano. Então, na verdade, a nossa energia privatizada pelo governo, na verdade, foi uma energia reestatizada pelo governo italiano. Você que mora em São Paulo, tem a Enel, acho que a Enel tá em Goiás também, em outros estados. A sua energia é italiana, energia gringa, filho. Energia chique. que faziam manutenção, né, e que trabalhavam no reparo em casos de queda de energia, foram todo mundo demitido para reduzir custo, maximizar lucro. São Paulo vive tendo apagão. O tempo de religamento de energia em momentos de queda de energia aumentou bastante dentro da lógica de maximizar lucro, reduzir custo. Isso por um lado. Por outro lado, Argumento 3 desse aí, hein? meu colega debatedor cita como um suposto exemplo de privatização positiva as concessões de rodovias que supostamente reduziram o número de mortes. Teria que ver os dados se reduziu mesmo, porque desde o governo FHC até aqui, a tendência geral da infraestrutura brasileira, FHC era de direita, o governo Lula 3 também é um governo de direita neoliberal. Desde a FHC para cá, a tendência é privatização via concessões, privatização direta ou depois PPPs. O Brasil, historicamente, caminha numa faixa de 200 mil pessoas, 20 mil pessoas mortas no trânsito. Então, teria que pegar os dados comparativos para mostrar que em São Paulo, a onda de concessões de rodovias e estradas diminuiu o número de mortos, pegar a série histórica. Eu nunca vi esse dado demonstrado, e aí depois que o debate for ao ar, você pode mostrar para as pessoas. Isso por um lado. E aí vem o terceiro ponto, que é o ponto fundamental. Toma. A ideia de que privatização 4 aumenta a minutos já? concorrência, reduz o preço e melhora o serviço é simplesmente falsa. 2 exemplos básicos. Ele tá no Durante o governo tempo, FHC rapaziada. começou um processo de privatização em massa de bancos públicos, bancos de desenvolvimento, bancos estaduais e por aí vai. Houve uma privatização generalizada. Pois bem, hoje o mercado bancário, 5 bancos concentram 85% do mercado bancário. A taxa de juros continua nas alturas para o consumidor, para a classe trabalhadora, para o pequeno e médio comerciante. O spread bancário do Brasil é um dos maiores do mundo e privatização significou concentração de capital, não aumento da concorrência, não redução de preço, não melhora de serviços. Segundo exemplo, de 1996 a 1998, o governo FHC fez uma rodada em massa de privatização da distribuição da energia elétrica, começando com a Elcélsia do Espírito Santo, pegou, por exemplo, a CELP lá de Pernambuco. A distribuição da energia elétrica, meu povo, é toda privatizada, de norte a sul do Brasil. Eu pergunto a Viu, você... rapaziada? Graças a empresas privadas que é a energia elétrica no Brasil. O Estado nunca investiu em nada. É sempre a empresa privada que vai lá e constrói. Ficou mais barato a energia elétrica, o serviço ficou mais eficiente, melhorou, Muito mais barato, Jones Manuel. Muito mais barato. faz mais de 30 anos que todo o parque elétrico de distribuição do país é privatizado. Melhorou? São perguntas básicas que nesse debate nunca são respondidas. Por fim, para passar a palavra para vocês, cumprindo o prazo de 4 minutos, a dúvida fundamental. Toma, Qual é o cara, país hoje da OCDE que não opera com déficit? Rap Qual é o gosta, país da bagulho. OCDE que tem superávit? Porque ele fala assim, rombo nas contas públicas. A China é o maior fenômeno de desenvolvimento socioeconômico do século XXI. A China opera há mais de 20 anos com E olá, 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 olá. Quem viu? o maior fenômeno
Ó, de desenvolvimento socioeconômico. tá colando. Tá colando. E aí, rapaziada? Chat GPT, Gemini ou Grok? Qual dos três? O Zap Zap. Vamos botar o Zap Zap aqui. Tá falando com alguém, alguém tá passando as respostas. Chat GPT, Gemini ou Grok? E Zap Zap. O cara tá usando o bagulhinho, mano. Aí não, aí. Aí até eu. Aí eu sou economista também, pô. Do século XXI. A China opera há mais de 20 anos com déficits fiscais seguidos, uma taxa de juros baixa. Mesma coisa do Vietnã. A carinha dele ali, ó. A carinha dele, ó. Peguei o argumento. Qual é o país da OCDE que hoje ele não opera com déficit e tem superávit Nem precisa botar a checagem de fato aí, Spectrum. O cara já viu ali no GPTzinho, paizão. fiscal? Bom, vamos lá. Vamos lá, acabei de pegar. Ah não, mano. Não é possível. O meu debatedor que tem nome, né, é o Jones. O meu debatedor, o meu. Falou um monte de coisa. Vamos começar a rebater algumas aqui. Ó, ele... Vou começar a rebater e olha pra baixo. É isso mesmo. Olha lá, olha lá. É o Jones. Vamos começar a rebater. Aí ele olha pra baixo ali, ó. Pro chat GPT lá. Falou um monte de coisa. Vamos começar a rebater algumas aqui. Olha lá, olha lá. Ai, que delícia. O bicho escreveu no prompt assim, ó. Rebata esses argumentos. E começou a gravar. Aí o Jones falou tudo. Aí na hora que o Jones terminou, ele... Aí o chat GPT já enviou a resposta e tal. Energia elétrica. Ele até começa, ó. Tipo assim, o chat GPT já fez, ó. Quando o Jones Manuel cita sobre energia elétrica, você deve dizer que a energia elétrica, o preço baixou porque você privatizou e aí houve não sei o que, tiveram que reinvestir na grid elétrica para reformá-la. Quando Jones Manuel falou sobre a Vale, você diz que aumentaram os valores de shareholders do negócio. Termina o preço da energia elétrica, não é a empresa que gera energia, que leva, que distribui energia para a tua casa. É uma complexa cadeia que depende muito do governo, depende se teve chuva ou não teve chuva, porque o Se depende do governo, mas não tá privatizado, meu. Ô, gente, que é isso? Se depende do governo, então pra que tá privatizado? Eu não vejo essa porra. modelo brasileiro depende muito de hidrelétricas, então quando chove, a energia fica mais barata, a bandeira verde. Quando não chove, o governo eleva a bandeira vermelha, a energia fica mais cara. Você não tem nada a ver com privatização. Se fosse uma estatal, ela estaria seguindo a mesma tarifa de energia elétrica, porque a chuva ninguém controla. Aliás, o que depende do governo é mal Cacique cobra coral, pesquise. feito. As transmissões que não tem no Brasil, quem tem que investir é o governo, não faz, e assim por diante. Então, querer dizer que a privatização elevou o preço de energia elétrica é desconhecer a origem da tarifa de energia elétrica aqui no Brasil. Sobre a questão da Vale. Olá. Ele baixou. Cara, eu acertei a ordem, vocês viram, né? Eu acertei a ordem, por questão da Vale. O que ele vai tentar falar? A Vale pagou muito imposto. Eu acho que vai ser isso. Eu não consigo pensar em nada além disso. Eu acho que vai ser isso. Números aqui para não ficar nada muito A chutado. Vale pagou. O lucro da Vale do Rio Doce em 1997, quando ela foi privatizada, era de 1,7 bilhão de reais, menos de 2 bi. O lucro da Vale em 1997, quando ela tinha 3 anos de existência, era 1. Isso porque o lucro, né, tá tirando
do gasto. Então os caras já estavam gastando com infraestrutura, gastando com não sei o quê. Muito bem, em 2003, 6 anos depois, o lucro já aumentou para 8 bilhões. Em 2021, a Vale lucrou 121 bilhões de reais. Imagine quanto de imposto ela pagou em cima desse lucro. Portanto, evidentemente, ao ser privatizada, ao cair nas mãos da iniciativa privada, ela melhorou muito e, consequentemente, pagou muito mais imposto, ajudando o caixa do governo. Ah, mas teve os acidentes. Claro que sim. Quem é o órgão Claro que sim. Teve os acidentes. Claro que sim. Claro que teve acidente. Privatizaram, teve acidente, é claro. regulador de qualquer privatização? É o governo. Então, se uma privatização é mal feita ou se a empresa que ganhou aquela concessão não presta um bom serviço, cabe ao Estado, como regulador, ir lá e fiscalizar, multar, em última instância, cassar a concessão. É o que está Então a acontecendo aqui no privatização estado foi de São ruim. Paulo com a Enel. A Enel é uma empresa privada que é responsável pela distribuição de energia, está sendo muito criticada. Os órgãos reguladores, o governo federal, estão fiscalizando, multando e ameaçando cassar a concessão. Então, se a privatização não está funcionando bem, cabe ao governo, ao Estado, resolver o problema. Então, galera, o que a gente vai finalizar aqui desse momento. Privatização é boa, tem que privatizar, porque o mercado vai melhorar os negócios. Se a privatização, tipo a Vale e a Enel dá ruim, a culpa é do governo. Então o governo tá errado em ter empresa, ele tá certo em privatizar. Só que ele não pode privatizar do jeito errado. Porque tem um jeito certo de privatizar. A culpa é do governo que não deu lucro. A culpa é do governo que a privatização vai dar errado. E se a empresa não tiver lucro depois de privatizar, a culpa é do governo. E se der lucro, é graças à empresa privada, não ao governo. A privatização de Schrödinger. Esse é o nome do episódio. Um abraço a todos.